Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. Altíssimo Deus, confiados na infalibilidade das vossas promessas, vimos humildemente a vossos pés, bem certos do que nos dissestes, que tudo receberíamos em nome do vosso unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como pelos nossos pecados, não nos animamos a chegar à vossa presença adorável, nem merecemos ser atendidos, suplicamo-vos mediante o nosso intercessor e vosso servo, o glorioso mártir São Sebastião, a quem vos dignastes conceder tantas graças, dando-lhe tão grande poder, que cidades e reinos inteiros experimentaram seus salutares efeitos. Ouvi, pois, as nossas preces pela intercessão do vosso mártir, o glorioso São Sebastião, e livrai-nos de todos os males, tanto da alma como do corpo, para que possamos aqui na terra ser vossos fiéis servos e depois cantar as vossas glórias eternamente, junto dele no céu. Amém. Quinto dia da novena. Ó glorioso mártir São Sebastião, que sempre procurastes agradar ao Senhor, a quem tanto amáveis, praticando as obras de caridade e misericórdia que ele nos ensinou, e que, abrasado de ardente zelo e caridade, visitáveis os enfermos e encarcerados, fortalecíeis na fé os cristãos vacilantes e a todos socorríeis e animáveis. Alcançai-nos também a graça de, amando a Deus de todo o nosso coração, amarmos e servirmos também ao próximo por seu amor, como ele nos ensina e manda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.
Reflexão: como São Sebastião morreu pela fé em Jesus Cristo. Os cristãos, vendo que São Sebastião se havia restabelecido das graves feridas, exortavam-no a que provesse a sua segurança e se escondesse. Mas o amor de Deus não conhece esta prudência humana. Desejava São Sebastião glorificar o seu Deus e sacrificar-se generosamente pelo amor daquele que tinha morrido por ele na cruz. Inflamado, pois, por este desejo, São Sebastião corre ao palácio imperial e apresenta-se ao imperador, esperando na escada que ele devia descer. Logo que Diocleciano apareceu, o santo mártir lhe dirigiu animosamente a palavra, expondo-lhe que andava enganado, adorando os falsos deuses e perseguindo os cristãos. O imperador, surpreendido de ver assim em pessoa um homem que julgava morto, exclamou no excesso de sua surpresa: mas como? Havíamos ordenado que fosses morto a flechas. Nosso Senhor, respondeu São Sebastião, dignou-se chamar-me de novo à vida, para que eu viesse, na presença de todo o povo, protestar contra a iniquidade e barbaridade de perseguição que ateastes contra os servos de Jesus Cristo. Diocleciano, conquanto visse diante de si um homem como que ressuscitado da morte, permaneceu em sua obstinação. Sua resposta foi mandar conduzir o herói de Jesus Cristo ao hipódromo do palácio, onde o fizeram exalar à força de repetidos golpes de bastão o último suspiro. Aproximam-se os algozes e começam logo a açoitar São Sebastião de modo tão bárbaro e desumano que as carnes lhe caíam aos pedaços. No meio de tão horrível suplício, São Sebastião, inflamado do desejo ardente de unir-se a Jesus Cristo pela morte, nem um instante desviava seu espírito do céu, até que, afinal, pôde em paz entregar a sua alma nas mãos de seu Criador. Durante a noite, os algozes levaram o corpo, lançaram-no numa cloaca, onde ficou suspenso por um gancho. Estavam com receio de que os cristãos lhe deferissem as honras do martírio. Deus, porém, não permitiu que os despojos mortais do seu servo fossem sepultados em lugar ignominioso, e São Sebastião apareceu durante o sono a uma dama de muita virtude chamada Lucina, a quem mandou que o fosse retirar e o enterrasse no cemitério de São Calixto, junto aos pés dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sigamos as pegadas do santo mártir e defendamos o tesouro da nossa fé católica, à custa até de nossa vida e sangue, lembrando-nos das palavras de São Paulo, que os tormentos desta vida não são nada se forem comparados com a glória e as delícias que nos esperam na eternidade.
talvez não precisaria falar muito, tendo acabado de ler uma narração tão bonita, tão grave, de como São Sebastião sustentou a sua fé, levando-a até as últimas consequências. Ele que poderia muito bem, uma vez recuperado do primeiro suplício, como nós vemos ali na sua imagem, atado a uma árvore ou a um poste, nós já vimos que ele sofreu a flechadas. E recuperado, então, ele podia muito bem ter fugido, se escondido, mas não. São Sebastião, soldado que era, não só do imperador, primeiro o era de Cristo, e ele não queria desertar. Tão logo se vê restabelecido, São Sebastião vai ao encontro do seu algoz e tem a coragem de censurar o imperador contra a perseguição que ele estava cada vez mais inflamando contra os cristãos. E o imperador, ainda que vendo diante de si São Sebastião, em carne e osso, ele não se deixa convencer. Ele não tem outra resposta que mandar então, desta vez, matar e certificar que ele estava realmente morto, suspendendo o seu corpo acima de um esgoto. Que humilhante para um soldado da corte pretoriana ser assim exposto. Esta é a resposta que os governantes, sejam eles eclesiásticos ou civis, dão aos fiéis e ao povo quando não se tem argumentos que os favoreçam. Quando o mandatário se vê desprovido de argumentos sólidos, consistentes, ele nem sequer se permite o diálogo. Ele ligeiramente apela ou para a violência ou para a humilhação ou para, sabe Deus mais o quê? Então vejamos, caríssimos irmãos, uma coisa muito interessante, que apesar de toda a modernidade destes séculos todos decorridos,
Após a perseguição dos primeiros cristãos, outra perseguição pior se levanta contra nós em nossos dias. Perseguições que a mídia covardemente esconde. A perseguição terrível no Oriente contra os cristãos, e neste caso, nem tanto aos católicos sim, porque o ódio é a Jesus Cristo, mas como as seitas evangélicas têm se proliferado muito nesses países, quantos evangélicos sendo trucidados, sendo presos, sendo torturados e mortos. E os direitos humanos não fazem absolutamente nada. A Organização das Nações Unidas não fazem absolutamente nada. A Igreja, infelizmente, não faz nada de substancial. Por mais dura que seja esta verdade, é a realidade que nós vivemos hoje, neste exato momento. Por isso, esse ecumenismo é falso. Esse ecumenismo é uma falácia. Ecumenismo é uma tentativa de ludibriar o povo, julgando que a paz e o pão se consegue com a união de todas as religiões, sejam elas quais forem. Cada um tem o seu Deus. Lá na Índia, por exemplo, adora-se bicho. É preferível a morte humana do que a morte de um animal que eles consideram Deus. E por aí vai. Quando Nosso Senhor nos diz: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ordem hoje que sai de Roma é a seguinte: está proibido converter. Eu, como católico, estou proibido de orientar o meu próximo, se ele estiver no erro, acerca do seu próprio erro diante de Deus. Nós queremos perseguição pior do que esta? O pior castigo que Deus pode dar à humanidade são os maus pastores de almas, porque estes induzem facilmente o fiel a cair no inferno. E nós estamos vendo isto, quer na política social, quer na política religiosa. Portanto,
Tomemos a coragem que fez São Sebastião ir diante do imperador. Se nós tivéssemos outros Sebastiões, hoje em dia, até que nós os temos, mas pela metade, então não vale. Nós precisamos de defender corajosamente a nossa fé, até mesmo se preciso for dos próprios religiosos que a deturpam. Bastou eu fazer 1, 2 apresentações ao vivo para que começasse a haver horrores. Hoje eu não pude fazer, infelizmente, mas amanhã espero em Deus fazê-lo e poder comentar. Então o nosso martírio da perseguição atual é participarmos de um sistema corrosivo, de um sistema comunista, de um sistema anticristão. Nós temos que nos conscientizar disto. O demônio age nas sombras, mas muitas vezes ele age durante o dia, à luz do meio-dia. Nós já não rezamos no Salmo 90? Livra-nos do demônio do meio-dia. O demônio está de todas as formas e de todos os modos tentando cegar as pessoas, porque ele sabe que o triunfo do coração imaculado de Maria, que o reinado do coração de Jesus em breve se apresentarão. Então ele está fazendo de tudo, aproveitando esse pouco tempo que ele tem para nos enganar. E olha que São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, que era um grandíssimo exorcista e tão perseguido pelo demônio, quando certa feita perguntaram a ele se o demônio perde muitas almas, São João Maria Vianney respondeu: o demônio trabalha muito. Na verdade, o demônio trabalha dia e noite, sem descanso, para a perdição das almas. E os padres trabalham dia e noite pela salvação das almas? Nós encontramos padre na secretaria ou na igreja o tempo todo para um socorro a um enfermo, para uma confissão, para um atendimento, para a bênção de uma casa? Não. Nós ligamos e temos que marcar. Isso mesmo antes desta peste. Agora, com a peste, eles ficaram mais folgados ainda. Só não podem mais, como fazia aqui, viajar para a Europa todo ano, em janeiro, fevereiro, não sei. Aí não está podendo fazer, porque por causa da peste. Aí não pode, isso não pode. Mas fora isso, eles estão nas churrascadas,
Eles estão dormindo no altar, literalmente nas missas da manhã, por causa das noitadas. Nós temos que agendar. Quando isso é vocação? Quando isso é vocação? Isso é carreira. Isso é carreira, meus irmãos. Não se escandalizem com o que eu estou dizendo, mas Deus nos deu a inteligência. Como bem disse o Padre Cardoso, no vídeo que eu postei esta noite, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu a sabedoria, e nós rezamos pedindo isto porque são frutos do Espírito Santo. Então não me venha com esse mimimi, que estão sobrecarregados, que estão isso, porque estão nas academias, estão, como eu disse, nos churrascos, estão nos cursinhos, estão nos palcos e nas boates, e sabe Deus mais aonde estão? E o fiel desesperado procura uma seita evangélica. Vamos lá na Rua Paulo Freitas. Nós podemos ir pulando a amarelinha de um lado e para outro e escolher em qual nós queremos entrar. As portas escancaradas. Se o pastor não estiver lá pessoalmente, está uma secretária ou assessora ou assessor, não sei. Mas eles não perdem ovelhas. Eles não perdem ovelhas. E as nossas igrejas, que vergonha! Estão se esvaziando a cada dia, vertiginosamente, por dois motivos. Primeiro, porque os católicos estão se escandalizando com tanta pouca vergonha. Primeiro motivo, porque os católicos estão se escandalizando com tanto padre político que quer falar de PT em cima do altar. E segundo, pelo afrouxamento, pela deturpação da doutrina católica, apostólica, romana, de uma vida de santidade, de uma vida de conversão, de uma vida de sacrifício. Aí chega a doença ou chega a provação, todos correm de mãozinha posta para suplicar a Deus misericórdia. Meus irmãos, nós ainda não entramos na grande tribulação. Vocês ouvem padres falando sobre isso? Nós ainda não entramos na grande tribulação. Tudo que nós estamos vivendo ainda é um laboratório para saber quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, quem tem força e quem é fraco. Peçamos a São Sebastião, peçamos a ele que não tenhamos vergonha de trazer no nosso peito o escapulário de Nossa Senhora, trazermos visivelmente um crucifixo no nosso peito, que não tenhamos vergonha de professar a nossa fé, porque aquele que não der testemunho
de Jesus na terra, Jesus não dará testemunho dele no céu. Ó glorioso mártir São Sebastião, valoroso defensor da Igreja, vós que derramastes o vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos a graça de sermos também nós vencedores dos nossos inimigos, o mundo, o demônio e a carne. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz e livrai-nos a todos da peste, da fome e da guerra, sobretudo da peste moral do pecado, que precipita no abismo tantas almas. Fazei que os ímpios e aqueles que têm a desgraça de serem instrumentos do demônio se convertam e retornem ao redil do bom pastor. Que o justo persevere no reto caminho, que a fé se propague, que a esperança resplandeça e a caridade triunfe. São Sebastião, nosso protetor contra a peste, a fome e a guerra, rogai por nós, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Rezemos então, caríssimos irmãos, pelas nossas intenções particulares, por cada membro de nossa família, pelos doentes, pelos enfermos da alma, pelas vítimas da violência, dos assassinatos. Peçamos a São Sebastião que nos livre da violência. Coloquemos as nossas intenções, as nossas crianças aqui no Brasil, que hoje começaram a ser testadas. Começaram porque tal e tal e tal organização permitiu, e os pais levaram, estão levando, estão aprovando. Peçamos a Deus que uma onda maior de coisa pior não recaia sobre nossas famílias. Multiplicai, Senhor, nós vos suplicamos, a vossa bênção sobre o vosso povo. Os que vós confortais com a frequente intercessão do vosso mártir, o glorioso São Sebastião, continuem a ser cumulados os vossos benefícios, para que tenham a confiança de receber por meio dele tanto o favor dos dons celestes, como o conforto de um auxílio favorável. Fazei ainda, Senhor, que no meio das aflições que sofremos, por expiação dos nossos pecados, seja-nos dado alcançar, pela intercessão do vosso bem-aventurado mártir São Sebastião, cuja festa estamos celebrando, aquilo que por nós mesmos não nos podemos lisonjear de merecer. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, pelos merecimentos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que sendo Deus convosco vive e reina, por todos os séculos dos séculos. Amém. Diante da relíquia de São Sebastião, coloquemos as nossas intenções. A relíquia de um santo é algo muito precioso
Não é porque eu tenho não, viu? Mas a relíquia de um santo é um pedacinho desse santo. É um pedacinho real. Este pedacinho aqui, do osso de São Sebastião, do corpo desse homem que nos deu tão grande exemplo. Nós guardamos hoje lembrança de jogador de futebol, de cantor, chuteira de um, microfone do outro, camisa. Oh, meu Deus! Enfim, diante de São Sebastião, peçamos que desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos animais, nossos rebanhos, sobre os doentes, sobre as nossas crianças, como eu acabei de rezar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e que essa bênção permaneça sempre conosco. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.